Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Sou a professora Idelma e nós vamos agora ver algumas coisas da segunda semana do quarto volume do PET. Então, vou dar algumas orientações para vocês fazerem as tarefas. E é sobre cilindros e cones. Então, eu sou a professora Idelma e vamos lá. Nessa semana, vamos ver o que é cilindro. Então, cilindro é um sólido geométrico delimitado pela superfície gerada pela translação completa de um segmento de corte, que é chamado geratriz, que se move paralelamente a si mesmo, direcionado por uma circunferência, que é a diretriz, por um plano que não contém a geratriz. Uau, que coisa complicada! De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo que mantém diâmetro constante ao longo de todo o seu comprimento. É considerado um corpo redondo, pois possui uma superfície curva que tem a característica de rolar ao ser colocado sobre um plano inclinado. Então, olha aqui, tem um círculo, que é a diretriz, e tem uma reta aqui, que é chamada de geratriz, e ela vai girar em volta desse círculo. Aí, ela girando, vai formar um cilindro. É isso que a primeira parte explicou aqui, que é muito complicado, mas vendo o que acontece, a gente percebe. Então, quando eu tenho então uma superfície alongada, aqui seria a base um círculo, base inferior também um círculo, e qualquer corte que eu faça aqui horizontalmente, eu vou ter um círculo. Então, isso é um cilindro. Ele possui uma superfície Então, o cilindro, portanto, possui uma superfície lateral e duas bases, que são os dois círculos em suas extremidades. Se a geratriz do círculo for perpendicular ao plano da diretriz, o cilindro é dito reto. Caso contrário, o cilindro é dito oblíquo. Então, a geratriz seria um segmento aqui de reta que percorre aqui a diretriz, que é o círculo da base, o círculo da base superior ou inferior. Então, se o cilindro é reto, a altura seria a altura desse plano aqui que recobre o cilindro. Se ele é oblíquo, ele é inclinado. Então, a altura não coincide com a geratriz, ó. Inclinado, e a altura a gente mede sempre do plano da base até a altura de forma perpendicular à base. Então, as áreas de um cilindro reto. Eu tenho um cilindro. Qual que é a área dele? São dois círculos em lados opostos, né? Aqui poderia estar em qualquer lugar desses círculos, não precisam estar alongados, não. E um retângulo. A área do círculo é π vezes raiz ao quadrado. E o comprimento do círculo é 2πr. Estão lembrados? E aqui, como é um retângulo, se esse lado é 2πr e esse é h, a área vai ser 2πr e h. Né? Vai multiplicar por h. A altura, aqui é o raio, que é do centro até a extremidade, raio. E como que chama a distância que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro? Estão lembrados? Diâmetro.
Então, eu tenho o diâmetro é o dobro da medida do raio. Ou o raio é a metade do diâmetro. Então, área da base, π vezes raio ao quadrado. Área lateral, 2πr vezes h. A área total, duas áreas da base, mais a área lateral. Duas, porque tem dois círculos, né? Então, a área total, o que é a área da base? Π vezes raio ao quadrado. A área lateral, não tem π vezes raio? São duas bases. 2πr ao quadrado. Aqui é 2πrh. Então, o que é o termo comum? 2πr. Esse aqui, a área da base, tem um raio ao quadrado, então tem um raio a mais. E a área lateral, tem o que tem a mais? A altura. Então, a área total é 2πr, abre parênteses, r mais h. E o volume? Área da base vezes a altura. Igual dos prismas. Só que a área da base agora é um círculo. E a fórmula do círculo é π vezes raio ao quadrado, né? A área do círculo. Então, a área da base, π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, seria o volume. Então, são essas fórmulas que a gente trabalha aqui com o cilindro. Bom, no primeiro exemplo, foi dado um cilindro reto que tem 6 metros de diâmetro e sua altura mede 8 centímetros. Determine a medida da área da base, a área lateral, a área total e volume. Olha, ele deu aqui a medida do diâmetro, que é 6. Então, eu preciso da medida do raio. Se o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então, o raio mede 3. Então, beleza. Vamos achar, então, a área da base. A área da base é π vezes raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes 3 ao quadrado, vai dar 9π. Unidade centímetros, não centímetros ao quadrado. A letra B, área lateral. A área lateral é 2πrh. 2πrh. Então, 2 vezes π vezes 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48π. 48π centímetros quadrados. C, a área total. Vai ser duas áreas da base mais a área lateral. 2 vezes a base vai dar 18π, a área lateral 48π. 2 vezes 9, 18, mais 48, que vai dar 66π centímetros quadrados. Todas as áreas em centímetros quadrados. Agora o volume é π vezes raio ao quadrado vezes h. A π vezes raio ao quadrado nós já achamos que é 9π. 9π vezes 8. 9 vezes 8, 72. Então, 72π centímetros cúbicos. Volume multiplica 3 dimensões, por isso é cúbico. Beleza? Próximo. O cone. Ah, que bonitinho. Chapeuzinho de palhaço. O cone é o sólido geométrico delimitado pelo conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, que é a base, a um ponto fixo aqui que a gente chama de vértice, situado fora do plano desse círculo. Se fosse aqui, não ia formar cone, né? Então, ele tem que estar fora do plano. Quanto mais longe, maior seria o chapéu do palhaço. Então, é considerado um corpo redondo, pois possui uma superfície curva e tem a característica de rolar ao ser colocado sobre um plano inclinado, né? Então, sobre um plano inclinado, a gente coloca e o cone vai rodando.
vai girando. Então, ele é corpo redondo também. Bom, o cone é dito cone reto quando o eixo dele coincide do centro do círculo até o vértice. E de uma forma perpendicular à base. Caso contrário, né, se o centro do círculo até o vértice estiver tombado, né, inclinado, ele é chamado de cone oblíquo. Certo? Então, reto quando ele está ereto, oblíquo quando ele está tombado. Ok? Agora, os elementos de um cone. Nós temos a altura, que é medido perpendicularmente. Então, se ele for reto, a altura vai ser a medida do centro da base até o vértice. A geratriz, que é uma reta que vai do vértice até a extremidade do círculo, né? Geratriz, porque se eu tiver um círculo e essa geratriz, ao girar a geratriz, ela vai formar esse cone. E o eixo seria o segmento de reta que vai do centro da base até o vértice do cone. Então, o vértice é o ponto fora do plano da base que pertence à definição de cone. O vértice, então, não pode estar na base, né? Ele tem que estar fora da base. Eixo de simetria é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base de um cone. O eixo de simetria é perpendicular ao plano da base desse cone. Então, nesse aqui, ele é perpendicular à base, esse eixo aqui de simetria. Porque o que acontece de um lado é o mesmo que acontece do outro. A altura H é a distância entre o vértice e o plano da base. Foi o que eu falei. Aqui nos cones retos, a altura vai ser desse ponto até o vértice. Raio da base é o raio do círculo da base. Então, raio vai ser aqui, ó, do centro até a extremidade. Qualquer medida aqui do centro até a extremidade. Do centro até a extremidade, eu vou ter o raio. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, que tem a mesma base e mesma altura que o cone. Então, se eu tiver um cilindro que cabe exatamente dentro de um cone, quer dizer, o cone que contém um cilindro, eles têm a mesma altura e mesma medida de base, o volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. Com isso, a fórmula que fornece a medida do volume do cone é dada por área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é círculo, então π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, posso usar esta ou esta. Se já calculei a área da base, ou se eu já tenho a área da base, então eu não preciso resolver desse jeito. Então, outro exemplo. Calcule o volume de um cone circular reto, cujo raio da base mede 4 centímetros e sua geratriz 5 centímetros. Lá vai eu de novo com desenho. Ah, aqui um cone. Ele é reto porque ele é ereto. Ele tem um raio da base aqui medindo 4. A geratriz medindo 5. Ah, mas ele não deu a altura, né? Do volume, eu preciso da altura para calcular o volume. Então, volume é π raio ao quadrado vezes h dividido por 3. Como que eu vou achar a altura? Pelo teorema de Pitágoras. Pitágoras, nosso amigo Pitágoras, nos ajuda em quase tudo na geometria. Toda parte ele aparece. Porque aqui, ó,
Formou um triângulo, retângulo. Então, aqui eu tenho o lado 4. Essa aqui é a medida da geratriz, que é 5. E precisa encontrar a altura, que é um cateto. Hipotenusa é 5, então fica 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e 4 ao quadrado é 16. O 16 vai passar subtraindo 25, que vai dar 9, né? Então, h vai ser a raiz de 9 é 3. Eu falei para vocês que é do famoso triângulo 3, 4, 5, para ser retângulo. Se tem 4 e 5, o outro lado é 3. Então, não precisa nem ter feito conta, se eu lembrasse disso. A próxima vez eu não vou esquecer, hein? Tá bom, então agora vamos jogar na fórmula do volume. O raio é 4, fica 4 ao quadrado. A altura é 3 e tem que dividir por 3. Se eu cancelo 3 com 3, fica só 4 ao quadrado, que é 16 pi centímetros cúbicos. Beleza? Então, chegamos ao final. Foi rápida as orientações, porque a matéria da segunda semana é essa. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe um comentário ou me procurem pelo meu blog Matemática no Chavão, né? Ou mesmo pelo WhatsApp. Gratidão, meus queridos, por chegarem até aqui. Se gostaram do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Idelma Schroeder. Fiquem com Deus e tchau!